essas linhas aqui, ó, essas linhas aqui, cada uma dessas linhas equivale a um valor de rugosidade relativa. Beleza. Porém, essa primeira linha aqui de baixo, que não chega a nenhum valor de rugosidade relativa, você vê que ela morre aqui, ó. Essa primeira linha aqui de baixo, que chega até aqui, não tem rugosidade relativa, ela não chega até lá. Essa linha é chamada de linha de tubo liso. Portanto, o fator de atrito, né, no caso de um tubo liso, depende de Reynolds e da rugosidade relativa, certo? Falso. Depende somente do Reynolds. Porque é uma linha única. Se é uma linha única, basta eu subir com o Reynolds, ó, que eu já sei qual é a linha, e já rebato. Então essa linha de tubo liso, ela não vai até a rugosidade relativa, ela para aqui no meio, né? Então para o tubo liso, o F depende somente do Reynolds. Beleza, então essa ladainha toda aí foi para falar de perda de carga distribuída. Certo? Beleza. Só que agora a gente vai falar da perda de carga localizada, que é aquela que está relacionada a curvas, válvulas, né, cotovelos, expansão, contração, curva, entrada, saída, etc. Tal. Certo? A equação para eu calcular a perda de carga localizada é essa daqui. Uma constante vezes V ao quadrado sobre 2G. Essa constante, né, eu acharia o valor dessas constantes em tabelas de perda de carga. Então, uma curva, uma válvula globo tem um K tal. Uma válvula esfera tem um K tal. Você precisa decorar essa equação aqui? Não. Essa você não precisa. É só para você ver o jeitão dela mesmo. Então você não vai calcular isso. Você só precisa saber que a perda de carga localizada é uma perda de carga singular, que é em pontos em que eu tenho uma variação do meu vetor velocidade. Certo? São chamados de perdas singulares ou perdas localizadas, ou ainda perdas menores. Não sei. Perdas singulares e perdas localizadas, eu sempre lembrei disso aí. Porque, por exemplo, se eu tiver só um trecho curto aqui e tiver uma válvula, a influência desse valor de perda aqui em relação à perda total vai ser muito grande. Agora, se eu tiver um trecho longo e uma válvula aqui, o que ele vai perder aqui, comparativamente com o que ele já perdeu aqui, pode não ser tão grande. Então, isso que aquele parágrafo está falando, né? Agora, o porquê desse perda menor pode ser grande ou pode ser pequeno, né? Na verdade. Beleza, mas você não vai precisar calcular essa perda de carga, tá? Você só precisa saber que ela existe, né? E que ela é dada por causa dessa situação. Então, olha só. A perda de carga total é dada pela distribuída mais a localizada. As questões de prova vão querer sempre que você calcule isso aqui. E vai querer que você fale que o F é 64 sobre Reynolds. Mesmo que ele não diga que é laminar. Mesmo que ele não diga. Algumas vezes ele vai dizer. Então, o que é que vai acontecer? Vai ter questão que ele vai falar assim, ó, sabendo que o fluido é laminar, e daí você já coloca que F igual a 64 sobre Reynolds. Tem questão que ele não vai falar que o fluido é. Aí você vai calcular o Reynolds, vai ver que deu menos de 2000, então você vai, é laminar. Vai usar a fórmula. Só que não vai cair outra coisa que não seja usar esse 64 sobre Reynolds, né? Vamos jogar limpo aqui. O uso daquele diagrama não vai cair em termos numéricos. É isso que eu quero que você perceba. Esse diagrama aqui jamais
jamais caiu para você calcular numericamente alguma coisa. Por quê? Porque depende do olho da pessoa. Então, quando depende do olho, dá problema. Então, isso aqui você tem que saber do ponto de vista teórico. Mas não vai acontecer de alguém te dar um Reynolds turbulento para você vir até aqui, rebater e ver, não, olha, ele caiu aqui na metade. Não, foi mais perto daqui. Não, esqueça isso. Esqueça isso. Então não vai cair. Ah, professor, mas se cair, não vai cair. Ponto. Não tem como. Nunca caiu. Beleza. Olha só. Galera, olha só, presta atenção. Isso aqui é a perda de carga total, certo? Localizada, distribuída e localizada. Olha só, presta atenção. Eu te falei aqui atrás esse valor aqui, ó, que nesse slide tá como HL, é só porque eu copiei isso aí do Brunetti, né? Ele chamou isso aqui de HL. Mas isso aqui é a perda de carga distribuída em metros. Isso aqui é o mesmo que eu chamei aqui, ó, disso aqui, ó. Isso aqui é a perda de 1 até 2. Claro que nesse caso é um trecho reto, né? Só seria a distribuída. Mas de 1 até 2 é a perda de carga, HP12. Então esse valor de HP12, uma outra forma de calculá-lo é utilizando essa equação. Só que sempre eu não vou pensar na distribuída, na localizada. Porque ele sempre vai falar de trecho reto, trecho reto, trecho reto, trecho reto. Então, o meu valor de perda de carga, se eu precisar calcular, vai ser dado por essa equação. E o F, eu vou utilizar 64 sobre Reynolds. Então, aquilo ali é o HP12. Entendeu? Beleza. Falei demais já. Vamos fazer questão, né? Olha só. Você vai fazer quase não tem o quê? Tem, lá atrás tem. Lá atrás tem. Mas tem. É porque você tem que ver o seguinte, ó. Na verdade, se um professor vir aqui pra sala pra só falar de questão de petróleo, o universo é pequeno. Porque deve ter, sei lá, umas 7 provas de petróleo, 8, sei lá, mais ou menos, da CESG Rio, né? E tem uma da CESP. Então, se você for pensar que são 7 provas, 3 questões por prova, você só tem 21 questões. É muito pouco, né? Então, por isso que a ideia é abranger um pouco mais. Então, olha só, você vai fazer... Vamos lá. Refap 2007, né? Vamos passando na sequência. Você vai fazer quase tudo. Essa daqui, 25. Essa daqui, a segunda. Dutos 2010. Mecânica 2010. Essa daqui você pula agora. Termomacaé 2007. Petroquímica Swap 2011. Passa aí. Transpetro 2010. Tá. E você vai fazer também lá naquelas questões, vai para o final, lista complementar.
Ó, seguinte, hoje, né, a gente vai fazer essas questões aí, que são as questões básicas, né, de equação de Bernoulli, que são as questões da sua prova, né, são questões do nível da prova de engenharia de petróleo. Aí amanhã a gente vai subir um pouco o nível. A gente vai fazer questões amanhã de tubo Venturi, tubo Pitot, tanque com orifício pressurizado, alguns casos clássicos, né? Digamos assim, que volta e meia tá caindo em prova. Esses casos clássicos que a gente vai ver amanhã, vai ser a única vez que você vai me ver demonstrando alguma coisa aqui. Por quê? Porque a demonstração desses casos clássicos é uma demonstração que vale a pena você saber. Rapidinho, galera. É uma demonstração que vale a pena você saber. Mas, por exemplo, no tubo Pitot, eu já vou ter duas equações preparadas. Depois que eu demonstrar, a gente vai ficar com duas equações preparadas. Então você vai levar essa equação na cabeça, né? Se fosse na faculdade, eu ia falar que você ia levar no bolso. Mas como não é faculdade, então você vai levar na cabeça. Mais uma para coleção. Mais duas, né? São duas equações. Então, assim, amanhã é tubo Pitot, tubo Venturi e tanque, principalmente. E acho que amanhã a gente vai começar já a conservação da quantidade de movimento. E na sexta-feira a gente vai fazer só questão aí. Eu peguei umas outras questões aí, vou trazer para vocês. E a gente vai fazer um resumão total aqui. Aquele resumão que vai ficar naquela folha que você vai... Uma das 4 folhas que você vai deixar guardada para revisar na véspera da prova. Então, a gente vai fazer uma revisão rápida, voadora. Essas questões que vocês fizeram agora, vocês acharam que 3 minutos e meio é muito ou é pouco para essas questões? A teórica, se você sabe, é rápido, né? Mas é isso que eu quero que você perceba. A teórica, se você sabe, é rápido. Se você não sabe, meu amigo, não fique especulando lá na hora, não. Assuma o seu não conhecimento. É sério. Você assume seu não conhecimento daquele tópico, marca e passa para frente. Porque você fica lá filosofando sobre o escoamento laminar, não vai nascer o conhecimento no dia da prova, daquilo ali, né? Então, chutar por chutar, você pode chutar depois. Mas por que eu tô falando isso? Eu mesmo fazia essa merda direto nas provas. Então, parava na questão, não, mas e se não sei o que, mas então, o laminar é assim, tem que ficar filosofando um tempo desgraçado e, né? Aí até que depois eu aprendi. Mas eu quero que você não tenha que passar por isso. Então, assim, a questão teórica são questões rápidas. Você tem que fazer rápido. Se você não consegue fazer rápido, pule. Pule. E vai fazer as outras, tá? Uma outra coisa também. Eu quero que você pegue aqui Nessas questões eu acho que não foi necessário ainda. Mas eu quero que você pegue o feeling de fazer as contas rápido. Às vezes, você não precisa fazer todas as contas, né? Na aula passada a gente comentou isso aí. Às vezes você não precisa fazer todas as contas. E às vezes, por exemplo, não vai ser o caso daqui agora, né? Mas em transferência de calor eu vou falar muito isso. Se você tiver um valor, assim, sei lá, 1,41, por exemplo. Porra, bicho, não faça a conta com 1,41 não. Faça 1,4. O que sai no final você vai conseguir identificar, entendeu? Então, assim, precisão demais não precisa, na maioria das vezes, tá? Então, só para você se ligar na questão do tempo. Mas vamos lá. Essa aí, a resposta certa é letra A. Vamos lá. A válvula gaveta da linha de produção de um poço de petróleo submerso no mar é acionada por um sistema hidráulico de controle que deve fornecer uma pressão manométrica de acionamento de 15 MPa. Considerando que o poço está a uma profundidade de 1000 metros, a massa específica do óleo é 1000 kg/m3, gravidade 10 e as perdas de carga da linha são desprezíveis. É correto afirmar que a pressão disponibilizada na linha da superfície ao nível do mar em MPa é. Então, olha só. É o seguinte.
Ó. A válvula gaveta da linha de produção de poço de petróleo submerso é acionada por um sistema hidráulico de controle que deve fornecer pressão manométrica de acionamento de 15 MPa. Esse 15 MPa que ele está me fornecendo é a pressão, eu vou chamar aqui de 1 e aqui 2. É a pressão em 1 ou em 2? Em 1. M é o prefixo que quer dizer o quê? 10 a sexta. Beleza. Ele me disse que o poço está a uma profundidade de 1000 metros. Onde é que eu vou colocar a minha referência? Posso colocar embaixo ou posso colocar em cima, né? Se eu colocar em cima, vou colocar minha referência aqui em cima. Como eu coloquei minha referência aqui em cima, a minha cota aqui de baixo é o quê? Menos 1000, porque está abaixo da minha referência. E a minha cota daqui de cima é o quê? 0. Certo? Massa específica do óleo é tal. Beleza. Ele falou alguma coisa em termos de linha, se a linha varia a velocidade, se a linha varia o diâmetro dela. Não falou nada, né? Então, eu vou assumir que o diâmetro é o mesmo. Se o diâmetro é o mesmo, né? Se o diâmetro é o mesmo, e eu estou falando de óleo, né? Vou assumir também que é óleo puro, apesar de que o petróleo não vem como óleo puro, né? Mas eu estou assumindo que é um líquido, né? Então o ρ eu não tô considerando, e eu estou assumindo que o diâmetro é o mesmo. Então a área é a mesma, portanto a velocidade aqui, que eu vou chamar de V, vai ser a mesma daqui. Beleza. Então, P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G mais E1 é P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais E2. Meu ponto 1, eu sei que as minhas velocidades são iguais, né? Então isso aqui eu posso cancelar. Certo? Sempre pense nisso. Sempre quando você utilizar a equação de Bernoulli, você vai sair passando a faca em alguma coisa. Se você não passou a faca em nada, tá alguma coisa estranha. Sempre alguma coisa você vai cancelar. P1, 15 vezes 10 a sexta. Eu não tenho espaço mais aqui. Vou escrever aqui. P1 é 15 vezes 10 a sexta. Sobre gama, que é... Se ele me deu que a massa específica é 1000, o gama é o quê? 10 a quarta. Por quê? Porque gama é ρg. Mais Z1. Z1 é menos 1000. Isso aqui é igual a P2. É o que ele quer. P2 sobre 10 a quarta. Mais E2, que é 0. Quando você resolver isso aí, você vai achar que P2... Ah, tem um detalhe. Isso aqui eu coloquei tudo em Pascal, não foi? Então, o que eu achar aqui, eu vou achar em Pascal. Né? Então, eu vou achar um número grande. Depois eu vou transformar para megapascal, que é o que ele quer. E eu sei que mega é 10 a sexta. Se fosse giga, era quanto? 10 a nona. E se fosse quilopascal? 10 ao cubo. Então eu vou achar que P2 é 5 megapascal. Certo? Alguma dúvida aí?
Vamos para a segunda. Esse é o tipo de questão que é bom para você fazer em casa e péssimo para você fazer o dia da prova. Porque ele bota um enunciado gigantesco, né? Você tem um posto de 15. Como você não vai ter influência disso aqui, né? Como você não vai ter influência de velocidade. Mas é melhor você escrever para você não ficar na dúvida se você pode fazer ou não essas questões assim. É melhor você escrever a equação de Bernoulli, para você não se atrapalhar na questão das cotas. Mas você podia pensar nisso que você falou, sim. Tá, olha só. A figura ilustra ali, essa é uma questão boa porque ela, para fazer em casa, né, claro, porque ela faz uma revisão do assunto para você, né, a questão. A figura assim ilustra ali hidráulica, uma linha hidráulica. Uma linha hidráulica, isso é o quê? É um líquido ou é um gás? É um líquido, né? A figura assim ilustra a linha hidráulica que conduz um fluido da estação 1 à estação 2, onde é despejado para a atmosfera. Primeiro ponto, despejado para a atmosfera, né? Lembre-se que a gente está sempre voltando àquela conversa que a gente teve lá atrás sobre pressão absoluta e pressão manométrica. A gente sempre tenta tratar essas questões como pressão manométrica. Se eu estou falando que eu estou distribuindo isso aqui na atmosfera, o meu valor de pressão aqui em 2 é quanto? Zero. Por quê? Porque a gente comentou que a pressão manométrica é uma pressão que ela vai me dizer o quão longe, né, aquela pressão está na atmosfera. A minha atmosfera passa a ser a referência. Se eu tenho um valor acima da atmosfera, eu tenho um valor manométrico positivo. Se eu tenho um valor abaixo da atmosfera, eu tenho um valor manométrico negativo, que a gente chama de vácuo. Então, vácuo é um valor de pressão manométrica, né? Que é um valor de pressão que está abaixo do valor da atmosfera. Isso que é o vácuo, que a gente comentou lá atrás. Pegando esse gancho aqui, me diga uma coisa. É possível ter valores negativos de pressão absoluta? Verdade ou falso? Falso. É possível ter valores negativos de pressão manométrica? Verdade ou falso? Verdade. Pressão absoluta é a minha pressão, né? Só vou pegar esse gancho aí para a gente relembrar esse detalhe que a gente comentou bem nas aulas passadas. Pressão absoluta é a pressão que eu estou levando em consideração a partir do meu zero absoluto. Pressão manométrica, eu estou levando em consideração a pressão atmosfera, certo? Então, aqui é o meu zero absoluto e aqui é a minha atmosfera. Todos os valores de pressão estão acima da minha referência como zero absoluto. Todos, pressão do ponto de vista absoluto, ela sempre vai ser positiva. Só que do ponto de vista manométrico, ele pode estar abaixo da atmosfera e pode estar acima da atmosfera. Se estiver abaixo, é negativo. Se estiver acima, é positivo. E a pressão absoluta, eu disse para você lá atrás que a pressão absoluta é a pressão manométrica mais a pressão atmosférica, certo? Ok. Revisão voadora aí. Mas isso tudo para te mostrar que a pressão ali no final é zero. Certo? Beleza. Considere válidas as hipóteses associadas à equação de Bernoulli modificada. Z1 mais P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G menos HL igual a Z2, P2 gama, V2 ao quadrado sobre 2G. Onde Z é a cota de elevação, P é a pressão manométrica, V é a velocidade, gama é o peso específico e HL é o comprimento equivalente da linha associada às perdas. Se a área nas estações 1 e 2 são iguais, então vamos dar uma parada aqui.
Se eu falei de um líquido, eu posso falar que A1V1 é igual a 2V2. Se eu falei que as áreas são iguais, isso vai me dizer que as velocidades são iguais. Então aqui eu vou chamar de V, aqui eu vou chamar de V. Então você vê que o texto da questão ele vai te dizendo algumas informações, né? Áreas são iguais, velocidades são iguais. Linha hidráulica, fluido incompressível. Certo. G é igual a 10, H é igual a 5, gama é 8.000, HL igual a 2. A pressão P1 em kPa necessária para movimentar o fluido a uma vazão Q em regime permanente é... Ele quer o P1. Então, ele já te deu até a expressão aqui, ó, que beleza. Eu vou colocar minha referência onde? Embaixo ou em cima? Vamos colocar embaixo, né? Então, se eu coloco minha referência aqui embaixo, qual é a minha cota no ponto 1? 0. Qual é a minha cota no ponto 2? O valor de H, que na questão é 5. Mais 5, né? Beleza. Então, Z1, 0. As velocidades são iguais. Corto. Algum de vocês pode estar com a dúvida. Pô, professor, mas aqui é 0, tudo bem eu cortar. Mas aqui eu vou cortar por quê? Só porque é igual? É, pelo seguinte. O fato de ser igual aqui e aqui, se eu passar isso aqui para cá, vai ficar uma coisa menos ela mesma. Então vai ser 0. Entendeu? Então por isso que eu corto essas velocidades. Se aqui dá 2 e aqui dá 2, quando eu passo para cá fica 2 menos 2. Então por isso que eu corto. Beleza. P2 é 0 também. Então no final das contas eu fico com P1 sobre gama menos H das perdas igual a Z2. E ele quer P1. Então, P1 sobre gama menos HL igual a Z2. Então, P1 é igual a Z2 mais HL vezes gama. Então, P1 vai ser 5 mais a perda é 2. O gama 8.000. O resultado que eu vou achar aqui, eu vou achar em que unidade? Pascal. Ele quer em kPa, né? Então, o que eu achar aí eu vou ter que dividir por 1000, né? Porque o que eu achar aqui, ó, vamos lá. Isso aqui eu vou achar 8.000 vezes 7 dá 56.000. 56.000 é a mesma coisa que 56 vezes 10 ao cubo. E 10 ao cubo é quilo. Então, o resultado é 56. Na parte do... Ah, beleza. P2 é igual a 0 pelo seguinte, foi aquilo que eu estava revisando. Como ele fala que é despejado para a atmosfera, esse valor aqui é na atmosfera. Então, como isso aqui é despejado na atmosfera, o valor de pressão aqui é o valor da atmosfera. Como manometricamente falando, a atmosfera tem um valor 0, porque ela é a minha referência, portanto, o P2 é 0. Então, toda vez que eu falar de manométrico, se eu estou citando a atmosfera, vai ser 0. Se eu não estou citando a atmosfera, a pressão atmosférica, se eu não estou citando o manométrico, a pressão atmosférica é a mesma coisa que um bar, que é 100 kPa, né? Que é 1 atm. Que é a mesma coisa que 1 quilo. Na verdade, como eu falei na outra aula, não é 1 para 1 não, é 1 para 1,0 alguma coisa, mas
Aqui a gente adota 1 para 1. Certo? Então esses são os valores da atmosfera. Mas como eu sempre trato de maneira manométrica, então eu acabo zerando. Vamos lá. Até amanhã.